Pessoal, coloquem agora no caderno de vocês o item de número 4.5 para falarmos do efeito expansivo. Já está aí na tela para vocês. Pessoal, o efeito expansivo é aquele efeito que vai além dos limites do recurso. É um efeito que pega a eficácia da decisão e a expande. Tá? E aí essa expansão ela pode ir além dos limites objetivos, e aí a gente fala em efeito expansivo objetivo, está aí na tela para vocês, e ela pode ir também além dos limites subjetivos, relacionadas às partes, que nós veremos. E aí a gente fala em efeito expansivo subjetivo. Vamos começar pelo objetivo, está aqui na tela para vocês. Lembrem-se que eu olho para cá porque minha segunda tela está aqui, mas eu sei que para vocês ela aparece do lado de cá, tá bom? O efeito expansivo objetivo, ele se divide em duas espécies. Muita atenção. O efeito expansivo objetivo interno e o efeito expansivo objetivo externo. Nos dois casos, a gente vai ter a geração de efeitos em um objeto que não foi impugnado. Ou seja, haverá um efeito que vai além do objeto do recurso, vai além da impugnação. Então, quando a gente fala em efeito expansivo objetivo, a gente está falando de objeto do recurso. E aí, qual que é a diferença entre o interno e o externo? O efeito expansivo objetivo interno, pessoal, anotem, ele vai atingir capítulos que não foram impugnados daquela decisão recorrida. A parte recorre, mas o recurso dela é parcial. Ela não impugna toda a sua sucumbência. A parte recorre, ou seja, parcialmente. Ela deixa de impugnar um ou mais capítulos daquela decisão. Só que esses capítulos, muito embora não sejam objeto de impugnação, eles acabam sendo atingidos pelo julgamento do recurso. Por quê? Porque esses capítulos não impugnados, eles são acessórios ou são dependentes daquele capítulo impugnado. E é tudo uma questão de lógica, pessoal. Pensem comigo. Imagina que eu tenho uma sentença e essa sentença ela condena o réu a pagar 15 mil reais ao autor e mais 10% de honorários de sucumbência. Se o recurso só ataca o capítulo principal dos 15 mil e o tribunal reforma a decisão para que o réu não pague nada, ora, é claro e flagrante que isso vai afetar o capítulo de honorários. Eu não recorri quanto aos honorários, eu só recorri quanto à condenação principal. Só que quando eu recorro, o tribunal ele reforma a sentença e joga de 15 mil para zero. Ora, quanto que é 10% de 15 mil? 1.500. Quanto é 10% de zero? Zero. Então, é claro que aqui a gente vai ter acontecendo, né, o efeito expansivo do recurso. Essa apelação ela vai ter um efeito expansivo. Por quê? Porque ela vai atingir um capítulo da sentença que não foi impugnado. Por isso, temos aqui um efeito expansivo objetivo interno. Interno porque está dentro da decisão. Só que o que é o efeito expansivo objetivo externo? É aquele em que o recurso vai atingir atos distintos e externos à decisão recorrida. A gente vai ter uma eficácia expansiva para fora da decisão recorrida. No item anterior, no objetivo interno, a gente tem uma eficácia expansiva que vai para além do recurso, mas dentro da decisão recorrida. Aqui não. No externo, a gente tem uma eficácia expansiva do recurso que vai atingir atos que estão fora da decisão recorrida. A ideia também, pessoal, é da dependência lógica com a decisão recorrida. E eu vou dar um exemplo, vou dar dois exemplos. Imagina que a gente tem um cumprimento provisório de sentença.
Se é provisório o cumprimento, é porque ainda existe um recurso pendente de julgamento. Porque o que é um cumprimento provisório de sentença? Cumprimento provisório de sentença é aquele cumprimento que se lastreia em um título executivo judicial provisório. E o que é um título executivo judicial provisório? Aquele que pode ser modificado ou anulado em razão de um recurso interposto. Então, se eu tenho, imagina um cumprimento provisório de sentença, e aí o recurso da outra parte, ele é provido. Os atos praticados no cumprimento de sentença, eles serão considerados nulos. Imagina, por exemplo, que a gente tem uma decisão interlocutória, eu entro com uma ação em face do plano de saúde para o plano de saúde realizar determinada cirurgia. Peço uma tutela provisória de urgência antecipada, o juiz defere, o plano de saúde apresenta o agravo de instrumento, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo, em regra, o plano de saúde não consegue a atribuição do efeito suspensivo impróprio, significa que eu posso executar provisoriamente a sentença. E eu começo a fase de execução. E aí, se depois o agravo de instrumento ele é julgado improvido pelo tribunal, esses atos que foram praticados por mim em cumprimento de sentença, eles vão cair. Eles vão cair. Então, aqui a gente tem uma aplicação prática do efeito expansivo objetivo externo. Outro exemplo, imagina que eu peço a exibição de um documento e o juiz indefere essa exibição de documento. Essa é uma decisão que desafia agravo de instrumento. Eu venho e interponho o agravo de instrumento. O processo segue e vem a sentença, e depois da sentença é a apelação. Só que o agravo de instrumento ainda está rolando. E aí, antes de julgar a apelação, o tribunal tem que julgar o agravo. Se no julgamento do agravo o tribunal entende que a parte tinha direito, que eu tinha direito à exibição do documento, o processo vai ser anulado desde o momento em que eu pedi e esse meu pedido foi indeferido. Então, perceba, eu ganho um agravo no qual eu impugnei uma decisão interlocutória e consigo a anulação de uma sentença. Ah, mas professor, você está usando um agravo para atacar a sentença? Não, de maneira alguma. Se trata de um efeito expansivo objetivo externo do agravo, que vai fazer com que todos os atos depois dele ali caiam. Então, eu ganho um agravo no qual eu impugnei uma interlocutória e consigo anular uma sentença. A ideia é que se eu tenho aqui direito a uma prova que não foi produzida, eu tenho direito que a marcha processual retroceda para que eu possa produzir essa prova. Esse é um exemplo do efeito expansivo objetivo externo. Agora, o que é o efeito expansivo subjetivo? O efeito expansivo subjetivo, pessoal, ele está relacionado aos sujeitos recursais. Então, olha só, o objetivo está relacionado aos objetos, ao objeto, né, do recurso. Já o subjetivo está relacionado aos sujeitos recursais. Como assim? É um efeito que vai além dos sujeitos recursais. Eu não estou falando, pessoal, aqui, que o recurso vai atingir quem não é parte no processo. Não. Não estou falando de efeito ultrapartes. Não. Estou falando de uma pessoa que não é parte no recurso, mas necessária e obrigatoriamente é parte no processo. Imagina que você tem duas partes. As duas perdem, mas só uma recorre. O recurso da parte que recorreu vai beneficiar, vai atingir a parte que não recorreu? Depende. E, pessoal, essa discussão e essa informação aqui, ela só é interessante se houver litisconsórcio no processo. Porque se não houver litisconsórcio, não há de se falar em efeito expansivo subjetivo. Mas havendo litisconsórcio, aí sim entra em cena essa discussão quanto ao efeito expansivo subjetivo. Então, se você tem duas partes, e duas partes que perderam, duas partes que foram sucumbentes, uma recorre e a outra não. O recurso de uma vai aproveitar a outra? Depende. Se o litisconsórcio é unitário,
pessoal, o recurso sempre aproveitará ao litisconsorte não recorrente. Porque o que é o litisconsórcio unitário? É aquele em que a decisão de mérito não pode ser diferente entre os litisconsortes, porque o direito é um só. Então, se o litisconsórcio for unitário e uma parte recorrer e a outra parte litisconsorte não recorrer, o julgamento desse recurso aproveita ao litisconsorte que não recorreu. E não poderia ser diferente, porque o litisconsórcio é unitário. Agora, se o litisconsórcio é simples, vamos lembrar o que é um litisconsórcio simples? Aquele em que a decisão de mérito pode ser diferente entre os litisconsortes, aí a gente aplica aqui o princípio da pessoalidade. A gente vai aplicar em regra, o artigo 117 do CPC, que diz, basicamente, que é cada um por si. Há uma autonomia entre os litisconsortes aqui. Então, se o litisconsórcio for simples, é cada um por si. Em regra, a gente não vai ter o recurso de um litisconsorte beneficiando outro litisconsorte. Isso se o litisconsórcio for simples, tá bom? E o artigo 1005 do CPC, ele é interpretado à luz dessa pessoalidade também. E eu vou colocar ele aqui para vocês, olha só. Olha o que diz o artigo 1005. Ele diz o seguinte: o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Tá? Então, o recurso interposto por um litisconsorte a todos aproveita, salvo se distinto ou oposto os seus interesses. Tá? Então, o artigo 1005 ele é interpretado à luz do princípio da pessoalidade. Se o litisconsórcio for unitário, o recurso de um sempre aproveita o outro litisconsorte. Se o litisconsórcio for simples, a gente aplica o 117 e cada um por si há uma autonomia entre os litisconsortes. Só que a gente tem uma exceção. É uma exceção que é importante, que é o recurso interposto por devedor solidário. E prestem atenção, por que isso aqui é importante? Em regra, pessoal, o litisconsórcio formado por devedores solidários, ele é um litisconsórcio simples. Ele não é um litisconsórcio unitário. A decisão ela pode ser diferente em razão das exceções pessoais. Mas, no caso de recurso interposto por devedor solidário, a decisão de um vai aproveitar aos demais, mesmo sendo o litisconsórcio simples. É uma exceção a essa regra. Só que essa exceção, ela tem uma exceção. E o que acontece quando a gente tem uma exceção da exceção? A gente volta à regra, né? E que exceção da exceção é essa? Então, vamos voltar aqui, ó. Se a gente tem um litisconsórcio simples, a gente aplica o artigo 117 e é cada um por si. O recurso de um litisconsorte não beneficia o outro litisconsorte. A exceção é quando o recurso for interposto por um devedor solidário. E aí, muito embora ele seja simples, nesse caso vai aproveitar. Quando não vai aproveitar? Quando não vai aproveitar? Se o devedor solidário recorrer alegando uma exceção pessoal. Aí o recurso somente vai aproveitar a ele, né? Isso está onde? Isso está no parágrafo único do 1005. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Olha só. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quanto as defesas opostas ao credor lhes forem comum. Repetindo, havendo solidariedade passiva, o recurso de um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comum. Dois exemplos. Imagina dois devedores solidários que são condenados em uma sentença. Só um recorre dizendo que a pretensão do credor está prescrita. Ora, se ele ganha, o outro ganha junto, ainda que o outro não tenha recorrido. Por quê? Porque a prescrição é uma defesa que interessa aos dois. Agora, um outro exemplo.
Imagina que dois devedores solidários sejam condenados, só um recorre, e ele alega que no momento da constituição da obrigação, ele tinha 15 anos. Ele era um absolutamente incapaz. E aí ele defende que ele não pode ser obrigado a cumprir a prestação. Se o tribunal der provimento ao recurso dele, o outro devedor solidário que não recorreu continua condenado. Nesse caso, o recurso do condenado, do réu condenado, que recorreu, não vai aproveitar ao que não recorreu, ainda que seja uma obrigação solidária. Por quê? Porque o recurso se pauta em uma exceção pessoal, que é a alegação de incapacidade absoluta quando do momento da constituição da obrigação. Entenderam, pessoal? Essa é a ideia do efeito expansivo, que a gente fecha agora e parte para a nossa próxima aula para falarmos sobre o efeito substitutivo.